Glória a Jesus. Irmãos, abriram nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 12, irmãos, versículo 25, irmãos. Aqui diz assim, irmãos, Provérbios, capítulo 12, o versículo 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra faz o quê, irmãos? Alegra. Aqui a solicitude é de cuidado. Em outra tradução aí vai estar o peso. O peso no coração do homem, né, irmãos? É terrível. Então, o peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. E é uma realidade. E aí Jesus, né, irmãos, quando fala em boa palavra, qual é a boa palavra que nós temos, irmãos, para nós? Aqui, quando Salomão falou isso, ele não tinha nem noção do que seria uma boa palavra para nós. Mas, até no mundo, a pessoa está com peso, né, irmãos? Está sentindo um peso. Ela está sentindo algo ruim ali, que está abatendo ela. Quando vem uma boa palavra, anima ela, não é, irmãos? A pessoa se anima com uma boa palavra, né, um bom conselho, ela se anima. E conosco não é diferente. Nós somos homens e mulheres, irmãos, que andamos em espírito. Então nós precisamos também de uma boa palavra. Por quê? Porque o nosso coração, muitas vezes, ele vai ter um peso. Muitas vezes a gente vai estar abatido, vai estar aflito. Muitas vezes vamos estar ansiosos, inquietos com tantas coisas e precisamos de uma boa palavra. E Jesus, ele vem nos ensinando aqui em Mateus capítulo 6, irmãos. Jesus, os apóstolos, o Novo Testamento, irmãos, ele vem nos animando a cada dia. Nos animando a quê? Nos animando a lutar contra o peso que pode estar no nosso coração. Lutando contra, irmãos, a ansiedade que pode estar tomando conta de nós. A aflição, que não é pequena, ela é grande. Então, muitas coisas tentam nos abater. E nós temos que ter armas espirituais para isso. Nós precisamos ter uma palavra de ânimo, precisamos ter uma palavra de consolo, precisamos ter uma confiança, irmãos. Uma confiança superior ao ataque que vem contra nós. Uma esperança também superior ao ataque que vem contra nós. E o Evangelho ele vem nos trazendo uma palavra de ânimo, vem nos trazendo uma palavra de esperança, vem trazendo uma palavra, irmãos, que nos traz confiança. E Jesus ele vem ensinando aqui, no capítulo 6 de Mateus, o versículo 19. Ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e fazem o quê, irmãos? E roubam. Então Jesus ele vem falando de algo aqui evidente, irmãos. Algo que qualquer um sabe que é dessa forma. Mas quando as pessoas entesouram coisas nesse mundo, ela tem noção disso, irmãos? Quando a pessoa, eu não vou nem falar só de coisas materiais, mas quando a pessoa, por exemplo, quando ela arruma uma amizade, uma boa amizade nesse mundo, ela tem noção que essa amizade, ela pode ser minada a qualquer momento? Ela acha que é para sempre. Ela fala assim, esse aqui é um amigo para a vida toda. Não é assim, irmãos, que as pessoas falam? Por quê? Porque elas entesouram coisas nessa vida. E quando fala em tesourar coisas, não quer dizer que é somente ouro, que é prata. Não quer dizer que é somente bens materiais. Não é só isso. O ladrão elimina em todas as áreas da vida do ser humano. O ladrão elimina. Nós sabemos muito bem quem é o ladrão. E o cristão verdadeiro, ele sabe muito bem que o ladrão eliminou muitas coisas, irmãos. O ladrão elimina o coração da pessoa, ele entra no coração da pessoa com muita facilidade, o ladrão. E nós sabemos muito bem quem é ele, ou quem são eles, né? São ladrões, são salteadores. Então Jesus ele ensina, ó, não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro aonde, irmãos? No céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. E eu sempre bato nessa tecla, né, irmãos, que nós não podemos encarar isso aqui como, então quer dizer que eu não posso ter nada, eu não posso buscar nada, eu não posso conquistar nada, eu não posso... Muitos vêm dessa maneira para assim, mas esse povo só prega miséria, né? Porque eu não posso buscar nada nesse mundo, eu não posso ter nada, mas eu vivo nesse mundo. Como que eu vou viver nesse mundo com uma vida miserável, onde eu não posso ter nada, onde eu não posso... Não quer dizer isso, irmãos. Então quer dizer que eu não posso mais confiar em ninguém, porque o ladrão pode minar a minha amizade, pode... Não é isso. Mas aqui está falando de tesouro, confiança. Então, se você tiver um tesouro nessa terra, e tiver confiança nele, e tiver estruturado nele, você vai cair do cavalo, irmãos. Jesus está ensinando aqui o quê? Ele está ensinando que você não pode confiar cegamente nas coisas dessa vida, porque pode acontecer. E quando acontecer, nós temos que estar instruídos. Então, por exemplo, eu granjeio as coisas dessa vida, e tudo bem, tranquilo. E aí, quando chega amanhã, algo dá errado. Aí eu vou ficar desesperado, eu vou ficar inconformado porque algo deu de errado? Não, Jesus já me ensinou, ele já me mostrou. A palavra de consolo já veio. A palavra que me ensina, a palavra que me orienta, já chegou. Então o meu coração, Jesus está preparando cada um de nós para quê? Para o nosso coração não estar preso.
para o nosso coração não ficar aflito, abatido. Então ele vem ensinando, aí ele vem dizendo assim, ó, versículo 20, mas ajuntai tesouro no céu. Por quê? Porque lá é certeza, irmãos, lá é certeza. O ladrão não vai minar lá. O que você granjeia no céu, o galardão que cada um de nós temos lá, e podem ter certeza que vocês têm muito galardão lá no céu, esses galardões, eles estão guardados lá, irmão. E quando fala galardão, eu vou falar também da palavra. Nossa palavra, ela é do céu, nossa palavra não é da terra. Essa palavra aqui, irmãos, é incontaminável. Essa palavra ninguém pode roubar. Então isso é de Deus, isso é do alto. Nós temos que confiar nisso. As outras coisas nós temos. As outras coisas nós usamos. As outras coisas pode acabar. Pode acabar. Então você tem dinheiro, pode... O cooperador deles até falou sobre isso esses dias aqui. Foi aqui mesmo, né? Então você tem as coisas, irmãos. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. E quando você não tiver, não adianta se desesperar. É tocar a vida, lembrar do que Jesus ensinou e falar, não, isso é possível. Isso é possível. Eu confiei na pessoa, ela me decepcionou. Opa, pera lá, me decepcionou até quando? Até a hora que eu me lembrar do que Jesus disse. O ladrão pode minar. O ladrão pode minar. E aí eu tenho que recobrar a consciência e falar, pera lá. Jesus já me ensinou, eu não posso ficar aflito com isso. Eu não posso ficar inconformado com isso. Isso pode acontecer a qualquer momento. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será o quê, irmãos? Tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Não tem como servir a Deus e servir as riquezas. E o que está sendo riqueza para mim no dia de hoje? Esse é o problema, irmãos. É o que está sendo riqueza para nós. Onde está o meu tesouro, ali estará também o meu coração. Então, como eu disse, nós conquistamos coisas, nós temos coisas, usamos essas coisas, temos amizades e tudo bem, tranquilo. Hora que acabar, se acabar, o entendimento tem que falar mais alto, irmãos. Nós estamos sendo preparados para tudo isso. Pessoas podem te decepcionar, os bens podem sair, acabar, o que você tem pode ser roubado a qualquer momento, pode acontecer isso daí. Quando acontecer, né, temos que ter um entendimento. E aí diz aqui, ó, versículo 25, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. Aqui está dizendo, irmãos, para não andar inquieto. Não quer dizer que nós não temos que nos preocupar com o que nós vamos vestir, comer. Lógico que temos, principalmente aquele que, né, irmãos, o pai de família, ou as mulheres que mantêm o lar, né, financeiramente. É lógico que se preocupa, irmãos. É lógico que você está preocupado, como você vai manter sua vida, suas contas, como você vai pagar. Aqui está dizendo, irmãos, para você não estar inquieto a ponto de se desesperar, a ponto de perder a confiança naquele que sempre te sustentou, aquele que sempre te manteve, aquele que gerou você. Porque nós somos gerados por Deus. Nós não somos gerados somente da semente corruptível. Fomos também. Hoje nós somos gerados por essa palavra. Então aquele, irmãos, aquele Senhor, o nosso Senhor Jesus, que se fez homem, habitou nesse mundo, pagou o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, que nos deu tudo o que nós temos de importante, tudo que diz respeito à vida e piedade. Como que ele não vai nos ajudar? Essa confiança eu tenho que ter. Preocupação todos nós vamos ter, mas a confiança tem que ser maior. A esperança tem que ser muito maior. Senão, o que acontece, irmãos? Os cuidados dessa vida, as preocupações dessa vida, sufoca a palavra que nós temos. E a palavra que nós temos deve ser o nosso conforto. A palavra que nós temos deve ser a nossa confiança, deve ser a nossa esperança. E o inimigo vai lutar com todas as armas que ele tem, para quê, irmãos? Para destruir isso. Para destruir a fé que nós temos, para destruir tudo que nós temos. Então, se nós temos o consolo da palavra, é pela fé.
se nós temos esperança, é pela fé. Tudo é pela fé, irmãos. Então o diabo ele quer abalar a nossa fé. Abalando a fé, acaba-se tudo, irmãos. Porque a fé é o que nos justifica. Nós somos justificados pela fé. Por quê? É pelo entendimento. Então o entendimento que nós temos serve para quê? Para nós lutarmos contra as astutas ciladas do diabo. Lutar contra as sugestões que ele dá, contra os conselhos que ele quer dar, as flechas, os dardos inflamados que ele lança contra nós. Precisamos de fé. E a fé é através do conhecimento, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 31, né? Ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, essas coisas que ele diz, para nós não estarmos inquietos, aflitos, ele sabe que nós precisamos, irmãos. Ele sabe, Jesus sabe de tudo. Ele sabe que a nossa casa, ela tem a luz acesa lá porque tem uma energia, que tem uma empresa que fornece, tem que ser paga. Ele sabe que para nós se locomover de um lugar para o outro, nós precisamos de condições para isso. Ele sabe que nós temos que nos vestir. Ele sabe das dificuldades que nós enfrentamos. Ele sabe muito bem do compromisso que nós temos, irmãos. Ele sabe disso. E uma coisa eu posso dizer para os irmãos com toda certeza. Ele nos honra nisso daí. Jamais ele vai desamparar qualquer um dos irmãos. Só que, o que acontece muitas vezes, irmãos, que o que nos faz estar desamparados é o falso entendimento que é lançado contra nós, nós tomamos posse. Aí nós nos sentimos desamparados muitas vezes. Mas não podemos. Jesus, ele não se sentiu desamparado. Jesus, ele confiou no Pai até o último dia em que ele esteve nesse mundo. Nós também temos que confiar. Muitos dizem assim, né? Ah, mas Jesus desconfiou porque ele falou assim, por que me desamparaste, né? Antes de ir para a cruz. Irmãos, Jesus, ele cumpriu tudo que estava escrito. Jesus, ele fez tudo o que tinha que ser feito da melhor maneira, da melhor forma. Ele foi perfeito no que fez, irmãos. Perfeito, a obra foi perfeita. Não tem imperfeição nenhuma. Imperfeitos somos nós. Quando? Quando falta o entendimento, irmãos. Quando falta entendimento. A palavra fala que se nós amarmos, né, o amor nos faz perfeito, não é, irmãos? E só se ama quando se tem entendimento. Muitas vezes, se não tomarmos cuidado, vai faltar amor pela palavra, irmãos, que é o próprio amor. Então nós temos que confiar naquilo que Jesus ele nos ensina. Aí diz aqui, ó, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão o quê, irmãos? Acrescentadas. Irmãos, acrescentadas ao quê? Ele falou de tudo que nós precisamos desse mundo. Ele falou de tudo que nós precisamos desse mundo. Da vestimenta, do alimento, não é isso? O que mais vai ser acrescentado a quê? Isso daí, irmãos? Ele disse que essas coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Por quê? Porque não é o principal, irmãos. Isso aqui não é o principal. Essas coisas que nós temos por importante, e é importante, essas coisas que nós temos por necessário, e são necessárias, elas não estão em primeiro lugar. Ele diz aqui, ó, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Isso aqui é o mais necessário. Isso aqui é o mais importante. Isso aqui é a minha estrutura. Isso aqui é a minha base. E a palavra fala que se a base for boa, nada derruba. Mas se a minha base passar a ser aquilo que a minha carne entende por necessário, aí, irmãos, sem chance. Não tem como acrescentar às coisas dessa vida o evangelho. Não tem como acrescentar às coisas dessa vida a palavra de Jesus, as coisas que ele nos ensina, as coisas do alto. Não tem como acrescentar. Porque a palavra não vai se corromper, a vontade de Jesus não vai se corromper, mas nós temos, sim, que estruturar nossas vidas no evangelho, nas coisas que são do alto, e aí sim, Jesus vai acrescentar tudo isso que nós precisamos para viver nesse mundo. Através do que, irmãos? Ele nos dá força para lutar, nos dá força para vencer, ele nos ajuda em todas as coisas. Nada vai cair, irmãos, nada vai cair do céu, como dizem, né? Nada vai cair do céu. Essa palavra ela foi introduzida em cada um de nós. Então, não adianta a pessoa se justificar nisso aqui e ficar esperando as coisas acontecer. Não, não vai acontecer. A gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, mas esse ensinamento aqui que Jesus passa é para nós não estarmos aflitos, para nós não estarmos, irmãos, desesperados com as coisas que vão acontecer. Na minha vida, na vida dos irmãos, vai acontecer muito. Constantemente vamos passar por muitas coisas. E ele diz aqui, ó, versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de quem, irmãos? De si mesmo. Basta cada dia o que, irmãos? Seu mal. Irmãos, nós vivemos num mundo em que o mal está aí, irmãos. O mal que comanda esse mundo aí. Comanda esse mundo. Então, por isso que Jesus fala, olha, vocês estão no mundo, tudo que vocês conquistam no mundo, tudo que vocês conseguem realizar nesse mundo é muito vulnerável, é muito imprevisto.
Muito imprevisível a vida nesse mundo. As coisas podem mudar a qualquer momento. Você tem um emprego, para você receber um telefonema, uma mensagem, falar assim, ó, você tá desligado da empresa, você tá... E as pessoas nem chamam pessoalmente mais, hoje manda mensagem mesmo. As pessoas terminam o relacionamento por mensagem, irmãos. Não é assim? É assim, os namorados aí, é assim que acontece. A pessoa nem fala pessoalmente mais, é por mensagem. A pessoa vive um tempo junto ali e para acabar, é um dois, irmãos. É um dois. O diabo ele entra na mente da pessoa, no coração e faz a festa. A pessoa confia no outro lá e para as coisas mudar também é um dois. Então não tem, é muito imprevisível. Por quê? Porque o príncipe desse mundo, ele toma conta do que é dele. E ele toma conta mesmo. E Jesus fala assim, ó, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus ele orou ao Pai, em João 17, ele fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do quê, irmãos? Do mal. Então, o mal está no mundo. O mal opera no mundo. Mas o mal não tem poder de operar em nossas vidas se nós fecharmos as brechas e as portas. Não tem como. Muitas vezes o cristão ele se desespera com as coisas dessa vida e abre portas. Abre brecha e ali o inimigo, irmãos, ele só quer uma brecha. Para começar a minar, para começar a operar na vida da pessoa. E muitas vezes o cristão ele dá essa deixa aí, né? E ele vai trabalhar mesmo, não tem jeito. Mas se nós formos vigilantes e se lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, irmãos, nós vamos estar seguindo adiante, olhando para Ele, que é o autor e é o consumador da fé. Aqui em João, Evangelho de João, capítulo 14, irmãos, o versículo 1. E aí muitas vezes as palavras de Jesus, ela vem como uma afronta, né, irmãos? Porque você imagina a pessoa que ela está cheia de sonhos, né? Ela está cheia de desejos concernente a essa vida. E ela planeja fazer tantas coisas. Aí Jesus vem dizendo assim, ó, não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Aí a pessoa tem um sonho, meu Deus, mas eu estava pensando em comprar um carro, o carro dos meus sonhos. E aí a palavra vem dizendo que eu não tenho que comprar o carro dos meus sonhos. Não, não é isso não, você deve batalhar e comprar o carro dos seus sonhos. Vai lá e compra, né? Se você tiver condições, põe ele no seguro para ficar para ficar menos despreocupado, menos preocupado, né? Põe no seguro. Se não tem condições de pôr no seguro, não tem problema nenhum. Anda com ele, pode ser que venha um bêbado e bata no seu carro, acabe com ele, e ele também não tenha seguro, não tem dinheiro para arrumar, e você vai ter que arrumar. Pode ser que um ladrão venha e roube esse carro. Quando acontecer, o que tem que acontecer, irmãos? O meu coração tem que estar em paz. Não, pera lá, mas eu já tenho entendimento que isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então não é tão improvável assim isso que aconteceu. É bem provável. Se a gente vê o tanto de pessoas são roubadas todos os dias. Ah, eu quero ter um celular de última geração porque eu acho bonito, eu acho legal e ele é bom. Ah, mas eu não posso juntar tesouro na terra. Não, vai lá e compra ele. Paga 15 mil reais nele, compra sem problema nenhum. Não vai ter problema, ele não vai travar, ele não vai... Tá, pode ser que ele quebre, pode ser que caia no chão, quebre, pode ser que alguém roube. E se acontecer, irmão, esteja em paz, é isso. Esteja em paz. Se comporte como cristão, quando as coisas acontecerem, esteja em paz. Esteja em paz, procura seguir o que a palavra diz. Aí sim, aí o negócio vai, irmãos. Vai, não é? Agora, do contrário, de que adianta? Muitas vezes a pessoa nem tem tantos sonhos assim. De repente ela nem quer ter as coisas, mas qualquer coisa que aconteça é motivo para estar aflito, é motivo para se desesperar, é motivo para querer se matar, para querer... Não tem jeito, irmãos. Né? A palavra é bem clara. Jesus vem dizendo aqui, ó, João 14, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, quer promessa melhor que essa? Isso é uma promessa espetacular. Ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração. Não fique atemorizado, não fique preocupado não com as coisas dessa vida. Porque isso tudo vai passar, mas eu estou indo, eu vou preparar lugar, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu não teria dito para vocês. Mas se eu estou dizendo que tem, é porque tem. E eu vou. E se eu for, eu vou preparar lugar para vocês. Irmãos, Jesus foi. E aí eu pergunto para os irmãos, ele preparou lugar para mim e para vocês ou não preparou, irmãos? Isso é certeza. Então tem lugar já preparado para nós. E aí ele acrescenta aqui. E se eu for e preparar lugar, eu vou vir outra vez e vou levar vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí eu pergunto para os irmãos, qual é o melhor lugar? É esse mundo aqui onde nós estamos ou é onde Jesus está agora? Irmãos, isso tem que ser uma certeza para nós. E se é certeza que onde ele está é melhor, irmãos, o que pode acontecer nesse mundo aqui que vai me botar a ponto de jogar de cima da ponte? O que vai acontecer nesse mundo para me botar a ponto de me desesperar, abandonar a palavra, abandonar tudo, irmãos? Não pode ter. Porque eu já tenho grandíssima e preciosa promessa. Grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para nós ficarmos participantes da natureza divina e escapar da corrupção desse mundo, irmãos.
Então esse mundo é corruptível. Esse mundo ele já corrompeu tantas coisas e quer corromper o nosso entendimento, para nos afastar do único que pode nos ajudar em tudo, irmãos. Tem lugar preparado para nós. Jesus já foi, já preparou. Está próximo dele vir. Ele sempre disse que estava próximo, os apóstolos disseram que estava próximo, eu acredito que está próximo, e vou confiar nisso, está próximo mesmo. Estou com 50 anos, não vou durar mais de 50, então, no máximo, daqui a 50 anos, eu estou num lugar melhor que esse, em nome de Jesus. E os irmãos, da mesma forma. O mais novinho aqui já tem uma idade, né, irmãos? Já sabe que não vai durar mais de 100, irmãos. Não vai durar mais de 100, não é? Não é, irmãs? Então, né? As rugas vão aparecer, os pés de galinha, não esquentem a cabeça, é passageiro por pouco tempo, não é? Por pouco tempo, vai acabar. Vai acabar. Lá não tem nada disso. E aí vem dizendo aqui, ó. Né, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E aí eu pergunto para os irmãos, quem é o caminho, irmãos? Jesus. Para onde que ele foi? Para o céu. Olha, irmãos, então nós estamos muito melhor que Tomé. Tomé não sabia disso. Jesus falou assim, Senhor, o Senhor fala que nós sabemos o caminho. Eu não sei nem para onde o Senhor vai, né? Nem para onde o Senhor vai. Irmãos, essa palavra chegou a nós, nós sabemos quem é o caminho, nós sabemos para onde Jesus foi e onde ele está, nós sabemos para onde nós vamos. E isso, estando firme em nós, que bênção, né, irmãos? Aí, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ninguém viu a Deus, né, irmãos? Deus, ele habita na luz inacessível. Mas Jesus, ele manifestou o Pai. E ele diz, ó, ninguém vem ao Pai. Né? Ele está dizendo, olha, está aqui. Eu sou o Pai, ó. Eu sou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele diz, as obras que eu faço são as mesmas do Pai. O caráter é o mesmo, a conduta é a mesma imagem. Tudo igual. E aí, ele fala, eu sou o caminho, mas não só o caminho. Eu sou a verdade também. Eu sou a vida. Por quê, irmãos? Porque até então, até Jesus vir, se conhecia trevas, se conhecia caminhos tortuosos, se conhecia a morte, se conhecia mentira, mas a verdade se manifestou, a luz raiou, a vida surgiu. E aí ele diz, ó, disse aí, versículo 7, se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. As mesmas obras. Quando Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Quem está dizendo ali, irmãos? É Jesus ou é o Pai? É o próprio Pai que está dizendo, porque Jesus trouxe a palavra do Pai. Então, tudo que Jesus ensinou, tudo que ele falou, é o Pai falando. Então, o próprio Pai, ele diz, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. É o ensinamento do Pai. Então, se o Pai está dizendo isso, quem foi que falou lá, né, irmãos? Mas aí, assim como Tomé, né, as pessoas elas estão cegas até hoje, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Até quando, irmãos? Para sempre. Ele vem dizendo aqui quem é esse Consolador, né? Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem que habitava com eles ali, irmãos? Jesus. Então ele está dizendo, olha, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Espírito Santo. Quem está comigo é como se estivesse com o Espírito Santo, porque hoje eu vou, né? Agora eu vou para o Pai, mas amanhã eu envio o Espírito Santo, e amanhã quem vai estar com vocês vai ser o Espírito Santo, é o Espírito Consolador, e ele vai estar com vocês para sempre, para sempre. Irmãos, no pior momento da sua vida,
creia que o Espírito Santo está ali. Ele está ali em você. É em você. Ele não está ali do lado, ele não está ali caminhando ali próximo. Ele não está, não, ele está em você. Então, pense que se você está passando pelo problema, se você está passando pela dificuldade, se você está passando por uma situação, Jesus está ali passando em você. E se ele está passando, irmãos, se ele está passando, quem somos nós para não suportar? Quem somos nós para não confiar, irmãos? Temos que confiar. Temos que confiar naquele que nos prometeu e nós sabemos que as promessas dele são verdadeiras, né, irmãos? Versículo 18, ó. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então a vida que nós temos, ela é de Deus, irmãos, ela não é nossa. Essa vida não pertence a nós. Então essa vida, ela é de Deus, ela pertence a Deus. E ele cuida dela. Versículo 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Por que maior, irmãos? Porque ele estava ali como homem. Como homem. Como homem, ele suportou todas as coisas, ele venceu todas as coisas. Pelo poder do Pai. Nós também, irmãos, como homens e mulheres nesse mundo, nós vamos vencer todas as coisas. Pelo nosso poder? Não, é pelo poder do Pai. É pela nossa vida? Não, é pela vida que ele nos deu. É pelo entendimento que ele nos deu. Irmãos, as coisas muitas vezes estão ruins. Você dorme e no outro dia está tudo resolvido, irmãos. Tudo resolvido. Como um passe de mágica ali, né, olhando carnalmente, não é, irmãos? As coisas se resolvem, irmãos. Basta cada um de nós confiar naquele que pode nos socorrer, naquele que pode nos ajudar. Nada nesse mundo, irmãos, nada nesse mundo é eterno. Nada é eterno. Até mesmo os problemas, as dificuldades, elas passam. As aflições, elas têm fim. Quando Jesus fala quanto à paz desse mundo, irmãos, a paz desse mundo ela é passageira. Quando ele fala, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. O que nós não podemos é confiar na paz desse mundo, acreditarmos que ela vai permanecer. A paz desse mundo ela é desvanecente, ela se acaba. A paz desse mundo é passageira. Então, tudo funciona muito bem, irmãos, quando andamos com entendimento. Com entendimento as coisas funcionam muito bem. Aquele que tem entendimento, ele não se decepciona, pode até se decepcionar por um pouco de tempo. O entendimento fala mais alto. Nós aprendemos que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. O mundo sabe disso, irmãos. Irmãos, o mundo luta contra carne e sangue a vida toda. Em todo momento eles estão lutando contra carne e sangue. O cristão não. O cristão ele pode até começar a lutar contra carne e sangue, mas o entendimento dele vai falar assim, ó, pera lá. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. E aí, opa, vou despertar, falar, é verdade mesmo, tô insensato agora, não é? Porque a palavra vem nos ensinando isso, irmãos. Então nós não podemos deixar se levar por influência do maligno. Porque o maligno vai querer fazer cada um de nós lutar contra carne e sangue, nós vamos pecar, irmãos. E quando nós pecarmos, vamos ter que se arrepender. E quando nós falarmos algo, vamos ter que voltar atrás ali, vamos ter que consertar aquilo ali, irmãos. E o que você não quer consertar, não faz, porque vai ter que consertar. Então você vê como o diabo é sujo. O diabo é sujo. E aí, com entendimento, irmãos, nós não caímos nesses embaraços, não caímos nessas enrascadas aí, irmãos. E Jesus ele nos ensina muito bem sobre tudo isso. Versículo 28, ó. Ouvi o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse, agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco. Por quê, irmãos? Olha que coisa, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba
que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Isso aqui é um ensinamento muito importante para nós, irmãos. Muito importante para nós. Porque muitas vezes, Jesus vai falar com cada um de nós e vai nos dar uma orientação. E nós vamos muitas vezes lutar contra essa orientação. E não adianta, irmãos. Não adianta. Nós temos que entender que esse mundo tem um príncipe, irmãos. Esse príncipe é o próprio mal que está no mundo aí, ó. E muitas vezes nós vamos ter que ceder, irmãos. Vamos ter que sair fora, vamos ter que... Isso aqui não é lugar para nós, irmãos. Nós estamos nesse mundo aqui de passagem. Não é o nosso lugar. Não é a nossa cidade. Não é o lugar que nós vamos passar a eternidade. Não é. Nós temos um outro lugar. Nossa cidade é celestial. Nós temos um lugar no céu. Aqui, irmãos, vamos sair daqui porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Vamos sair daqui. Muitas coisas vamos ter que deixar. Muitas coisas vamos ter que sofrer o dano. Não porque a nossa carne quer, mas é porque o nosso Pai vem nos orientando. Não juntem tesouro aqui. Não juntem tesouro. Não confie cegamente nas coisas. Não ponha firmeza nisso. A sua firmeza tem que estar nas coisas do alto. A sua confiança tem que estar nas coisas do alto. Mas muitas vezes confiamos nas coisas desse mundo e desconfiamos das coisas do alto, irmãos. Muitas vezes nos esquecemos que tem um lugar preparado para nós. Nos esquecemos que Jesus vai voltar. Muitas vezes nos esquecemos que o Espírito Santo está em nós. E aí, eu não suporto passar por isso. Pô, mas o Espírito Santo está suportando, ele está em você. Ele está suportando, ele não te abandonou, não. Ele está ali lutando por você. E muitas vezes nós desistimos das coisas. Muitas vezes nós nos cansamos das coisas. E não podemos, irmãos, temos que estar sempre, né, irmãos? Sempre atentos. Filipenses capítulo 4, irmãos. Versículo 4, irmãos. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Irmãos, quando fala equidade, é o contrário de iniquidade. Então, se no mundo, né, se antes de conhecer Jesus eu tinha uma vontade própria e eu fazia o que eu queria, o que dava na telha, o que eu achava que era certo e pronto, acabou, se ninguém mandava em mim, se a vida era minha, hoje é o contrário disso. Hoje a minha vida pertence a Deus. Hoje a minha reverência é a Deus. Hoje a minha confiança está em Deus. A minha confiança não pode estar em mim mesmo. Tem que estar em Deus. Isso tem que ser conhecido, visto por todos os homens, irmãos. A equidade, o respeito que eu tenho por Jesus, a confiança que eu tenho em Jesus, tem que ser conhecido diante de todos. Todos têm que ver isso daí. Por quê? Perto está o Senhor. Ele está perto, irmãos. Ele está perto de vir. Ele está em cada um de nós. Em cada um de nós. E aí está dizendo aqui, ó. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Então, aqui vem falar da oração, irmãos. Quando fala da oração, por quê? Porque é a forma que nós temos de falar diretamente com Deus, irmãos. É através da oração. Então a oração nos proporciona isso. A oração proporciona cada um de nós reservado, tá, irmãos? Reservado. Não vai falar publicamente, não. Né? Os irmãos que oram, né, tomem cuidado na hora que vocês forem orar aqui, né? Que aqui não é lugar, irmãos. Aqui não é lugar de colocar a sua vida, não. Aqui é lugar de colocar a igreja diante de Jesus. A igreja. Fala sempre, né? Sempre falando da igreja. Porque no passado, bem distante, né, irmão, já aconteceu. Do irmão chegar aqui e o irmão começar a confessar as misérias dele aqui. E aí, o diabo, ele é sujo, né, irmãos? Aí o diabo já entra no ouvido de um do outro lá, o negócio, esse irmão está em pecado. Esse irmão, olha, esse irmão, ele ora por mim, mas ele está em pecado. Irmãos, isso não convém, né? Então, no seu quarto lá, quietinho lá, coloque ali diante dele todas as suas aflições, as suas mazelas, coloque tudo que você faz, o que você pensa, tudo que te aflige, em particular ali, irmãos, você e Deus, não é? Nós temos essa possibilidade, irmãos. Então nós não temos motivo para estar inquieto. Porque quando nós nos colocarmos diante dele, colocar nossa vida diante dele, ele vai nos consolar. Porque ele vem garantindo isso aqui através da palavra. Aí versículo 6 não sejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus que excede, olha só, irmãos, a paz de Deus não é a paz desse mundo, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentidos, os vossos sentimentos. Em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Irmãos, existem sentimentos em nós? Muitos. Muitos sentimentos querem aflorar. Muitos sentimentos querem tomar conta de nós. E nós temos que colocar, irmãos, nossa vida diante dele. Para quê?
Porque a paz que Ele nos dá é maior que tudo isso. Vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso que, irmãos? Nisso pensai. Irmãos, a nossa carne quer isso. Irmãos, a nossa carne quer tudo que é injusto. A nossa carne quer tudo que é impuro. A nossa carne quer tudo que é desonesto. A nossa carne quer tudo que é de má fama. A nossa carne quer acabar conosco, irmãos. Acabar conosco. Então isso aqui é do Espírito. Então nós temos que pensar, irmãos, pensar em todas essas coisas. Pensando em tudo que é, em todas essas coisas, colocando nossas vidas através da oração diante de Deus, aí vai acontecer isso daqui, né, irmãos? Versículo 9, ó. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazer, e o Deus de paz será convosco. Então, se eu quero que o meu coração seja guardado, se eu quero que a paz que excede todo entendimento tome conta da minha vida, eu tenho que me colocar diante daquele que pode me ajudar, tenho que pensar em todas essas coisas que são puras, honestas, decentes, de boa fama. Irmãos, é impossível dar errado, não tem como dar errado. Nós vamos conseguir vencer, vamos conseguir lutar a cada dia. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Se os irmãos olharem para o relógio, ele está errado, tá, irmãos? Ele tentou me enganar aqui, não conseguiu. Glória a Jesus, né? Estamos no horário certo, amém? Vamos orar, agradecer a Jesus. Senhor Jesus, graças te dou e te agradeço por este culto. Te agradeço pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe nesta noite. Te agradeço pela vida daqueles que não vieram, mas sei que o Senhor tem guardado a vida de cada um. Sei que o Senhor tem sustentado meus irmãos pelo teu poder. Opera grandemente, Senhor Jesus, em nossas vidas e nos ajude a nos colocar na tua presença. Colocar nossas dúvidas, colocar as tribulações que vêm contra nós, colocar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, para que assim a tua palavra se cumpra em nossas vidas e seja derramada uma graça tal, seja derramada, Senhor Jesus, a paz do alto sobre nossas vidas, e assim temos certeza que conseguiremos vencer todas as coisas. Derrame graça, poder, confiança, autoridade na vida de cada um dos meus irmãos, abençoe grandemente os familiares, derrame graça e poder sobre a vida de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.